Oi, gente, tudo bem com vocês? A Pro aqui novamente para dar início aí a mais uma aula de matemática. Hoje a Pro vai estar fazendo uma aula conjunta com os alunos do 4º e 5º ano. O conteúdo é o mesmo e a gente vai aproveitar para unificar aí as duas turmas num conteúdo só. Então hoje o nosso conteúdo de estudo, a gente vai falar sobre os números decimais. É o nosso conteúdo de hoje, números decimais, conteúdo para 4º e 5º ano. Basicamente, os números decimais estão muito atrelados às frações decimais. Quando a gente estava estudando fração, a Pro disse que existia aí 3 formas de fração diferentes. São aquelas frações que terminam com denominadores 10, 100 e 1000. Então, todas as frações que têm como denominadores o 10, o 100 e o 1000 são chamadas de fração decimais. Essas frações decimais é que dão origem aos números decimais. O que são números decimais? Basicamente, a gente precisa entender que os números decimais são aqueles compostos por 2 números. Um número que fica antes da vírgula, que a gente chama de parte inteira, e um número que fica após a vírgula, que a gente chama de parte decimal. E o que tem a ver aqui as frações decimais com esse tipo de número? Então, de acordo com a fração, de acordo com o denominador, 10, 100 ou 1000, é que eu vou determinar aqui a parte decimal de um número. O que eu quero dizer aqui? Então, vou escrever aqui para vocês um número decimal para explicar direitinho. Eu tenho aqui 2,1. Se eu for ler isso aqui em forma de números decimais, eu preciso ler o número que está antes da vírgula como parte inteira, por isso que eu digo 2 inteiros, e o número que está após a vírgula eu preciso ler como parte decimal. Então é aqui que entra as frações. Percebam que aqui após a vírgula eu tenho um único número. Quando eu tenho um único número após a vírgula, eu digo que eu tenho um décimo. Por que eu digo que tenho um décimo? Percebam que o número 10 possui somente um zero. Então, se tem um único número após a vírgula, eu estou trabalhando com décimo, porque a gente determina a parte decimal de acordo com a quantidade de zero que tem o denominador. Como aqui o 10 possui um único zero e após a vírgula só tem um único número, eu leio isso aqui como 2 inteiros e um décimo. Se isso aqui fosse 2 números, então eu ia ler 2 inteiros e 12 centésimos. Por que eu ia ler centésimos? 100 possui 2 zeros. Se isso aqui fosse 3 números, eu ia ler 2 inteiros, 132 milésimos. Então, você lê a parte decimal de acordo com a quantidade de números que tem após a vírgula. E essa quantidade de números é determinada pelos denominadores das frações decimais. Então, se eu tenho um único número, eu tenho décimo. Se eu tenho 2 números, eu tenho centésimos. E se eu tenho 3 números após a vírgula, eu digo milésimo. Eu preciso sempre lembrar, 4º e 5º ano, que na hora da leitura desse número decimal, eu tenho que determinar quem é o número que ocupa a parte inteira, lembrando que a parte inteira fica sempre antes da vírgula, então essa parte que está na frente da vírgula é chamado de inteiro. Então, quando eu estou lendo esse número, eu digo o nome do número e acrescento o nome inteiro, então 3 inteiros. E se depois da vírgula eu tiver aí a quantidade de número de acordo com a quantidade de zero, como aqui eu tenho 2, então eu já sei que eu tenho um centésimo. Se eu tiver 1, eu tenho décimo. Se eu tiver 3, eu tenho milésimos. Ok? Então agora eu vou determinar para vocês como transformar uma fração decimal em um número decimal. O que vocês precisam entender? Quando você possui aqui somente um número aí no numerador e você precisa transformar esse 1/10, fração decimal, em um número decimal, o que vocês precisam observar? Gente, jamais, quando você for trabalhar com números decimais, você pode deixar a parte inteira sem números. A gente sabe que o número decimal é formado por uma parte inteira e uma parte decimal. Eu sei que esse zero determina a quantidade de números que eu tenho depois da vírgula.
Mas percebam que aqui eu só possuo um número no numerador. Então, esse numerador sempre vai ficar após a vírgula, porque ele vem determinando a parte decimal. Então, esse 1 vai vir para cá. O que eu não posso deixar acontecer? Aqui na frente, quando eu não tiver nenhum número que pode ser usado como parte inteira, eu vou sempre utilizar o número 0. Então, a gente utiliza o 0 para que a parte inteira não fique sem número. E aí, como o 0 aqui aparece na parte inteira, na hora da leitura, eu não preciso ler 0 inteiro. Então, quando o 0 está fazendo as vezes de parte inteira, a gente só lê a parte decimal. Então, na leitura, eu ia dizer 1/10. Agora, se aqui, em vez de 1, eu tivesse 22, então eu tinha que transformar esse 22 décimos em um número decimal. Eu já sei que eu vou utilizar um número desse aqui para ser a parte decimal, porque eu só tenho um 0. Como aqui eu tenho dois números, eu utilizo um 2 para ser a parte inteira e o outro 2 para ser a parte decimal. Aí, quando aqui eu tiver um número diferente de 0, aí eu preciso ler. Então, na hora da leitura, eu vou dizer 2 inteiros e 1/10. Mas se aqui, em vez de 10, eu tivesse 100. Se eu tivesse 100 aqui, ia utilizar aquele mesmo critério que a prof fez esse instante. Como eu sei que tem 2 zeros, eu preciso pegar esses dois números e colocar na parte decimal. E aí não sobrou nenhum número para a parte inteira. Então, aqui a gente vem e preenche com 0, porque essa parte aqui, antes da vírgula, nunca pode ficar sem número nenhum. Então, aqui eu vou ler agora 22 centésimos. Quando eu tiver número suficiente aqui para transformar a parte decimal e ainda utilizar como a parte inteira, eu não preciso colocar 0. Se aqui, em vez de 22, eu tivesse 221, o que eu ia fazer? Como eu só preciso de dois números depois da vírgula, eu ia pegar esses dois para depois da vírgula e esse 2 da frente eu ia utilizar na parte inteira. Aí sim, vai ficar 2 inteiros e 21 centésimos. É fácil de lembrar. Tem um número só após a vírgula, eu leio décimo. Tenho dois números depois da vírgula, eu leio centésimos. Tenho 3 números depois da vírgula, eu leio milésimos. O que eu preciso observar, quarto e quinto ano? Na hora de transformar uma fração decimal em um número decimal, eu jamais posso deixar esse espaço aqui antes da vírgula sem nenhum número. Se eu não tiver número suficiente para transformar ele em uma parte inteira, eu vou preencher essa parte aí com o número 0. Aí sim, se o 0 estiver aqui fazendo as vezes da parte inteira, você não precisa fazer a leitura de 0 inteiros. Você já pode ler somente a parte decimal. Então, se aqui fosse assim, 0,21, eu ia ler 21 centésimos. Como aqui eu tenho um número diferente de 0, aí eu vou ler 2 inteiros e 21 centésimos. Tranquilo aí, né, gente? E se eu tivesse que transformar o contrário? E se eu tivesse que transformar aqui um número decimal em uma fração decimal? Então, é fácil aqui. Você já ia perceber que o quê? Que quem seria o denominador dessa fração? O denominador da fração seria 100. Por que eu tenho certeza disso, quarto e quinto anos? Porque eu tenho dois números após a vírgula. E se eu tenho dois números após a vírgula, eu precisei usar um denominador 100 para determinar a quantidade de números. Então, venho aqui e coloco 100 e todo esse número que está em cima passará a ser o meu numerador. Aí, eu transformei o que era um número decimal em uma fração decimal. Ok? Tranquilo o conteúdo de hoje. Então, vamos aí para nossas atividades. A prova está aqui no quadro, para a gente não ter dúvida o que vai fazer em casa. Então, os alunos aí do quinto ano vão pegar o livro de matemática e vão fazer na página 258 para os alunos do quinto ano. E os alunos aí do quarto ano vão pegar a página 231 e vão fazer a atividade do livro de matemática. Então, gente, até a próxima. Todo mundo focado no estudo.